Então, nesta videoaula, vamos falar das derivadas de ordem superior de uma função de várias variáveis. Então, já vimos que z igual a f de x e y, no caso, uma função de duas variáveis que representa uma superfície tridimensional, x, z, y. Então eu tenho aqui uma superfície tridimensional z igual a f de x e de y, né? E já vimos que esta função, estamos novamente, podemos aqui justificar por que insistimos tanto numa função de duas variáveis. É claro que tudo que for dito em relação a uma função de duas variáveis vai ser extensível para 3, para 4, para quantas variáveis houver. Por que usamos uma função de duas variáveis? Porque podemos ainda representar graficamente, aqui com a ajuda de um desenho. Então tudo se torna mais simples com a função de duas variáveis. Mas, como já falamos e insistimos novamente, tudo que for dito pode ser facilmente extensível para uma função de mais de duas variáveis. Bom, então já vimos que essa função, se derivável, ela possui derivadas parciais d-rom de z, d-rom de x, d-rom de z, d-rom de y. E observe, no caso mais geral, tanto d-rom de z, d-rom de x, quanto d-rom de z, d-rom de y são ainda funções, no caso aqui, de duas variáveis x e y. Portanto, d-rom de z, d-rom de x e d-rom de z, d-rom de y também têm suas próprias derivadas parciais. Então, se estas aqui são derivadas d-rom de z, d-rom de x e d-rom de z, d-rom de y são derivadas de primeira ordem, então as derivadas de d-rom de z, d-rom de x e de d-rom de z, d-rom de y, então vamos escrever, as derivadas de d-rom de z, d-rom de x e d-rom de z, d-rom de y são as derivadas de segunda ordem de z igual a f de xy. Então vamos chamar d-rom de 2z, d-rom de x ao quadrado, d-rom de 2z, d-rom de x, d-rom de y. D-rom de 2z, d-rom de y, d-rom de x. E por último, d-rom de 2z, d-rom de y2. Portanto, as derivadas parciais de segunda ordem de uma função de duas variáveis são 4. Então, novamente, as derivadas parciais de primeira ordem, que são estas que aqui estão, de uma função de duas variáveis, são duas. Quais são? D-rom de z, d-rom de x e d-rom de z, d-rom de y. Mas as derivadas de segunda ordem de z igual a f de xy, que são as derivadas de primeira ordem de d-rom de z, d-rom de x e de d-rom de z, d-rom de y, são 4. Por quê? D-rom de z, d-rom de x tem duas derivadas parciais de primeira ordem e d-rom de z, d-rom de y também tem duas derivadas de primeira ordem. Então, duas de d-rom de z, d-rom de x, duas de d-rom de z, d-rom de y.
As de derronde Z, derronde X, esta, que constitui, que eu vou derivar sucessivamente, duas vezes em relação a X. Duas vezes em relação a X. Esta derivo a primeira vez em relação a X e a segunda vez em relação a Y. Então, observe, esta derivei primeiro em relação a X, depois em relação a X de novo. E esta derivei primeiro em relação a X, depois em relação a Y. Então, estas duas tiveram sua origem em derronde Z, derronde X. Enquanto estas outras duas, esta derivei primeiro em relação a Y, depois em relação a X. E esta duas vezes em relação a Y. Então, derivadas de primeira ordem, 2, de segunda ordem, 4. Posso partir para as derivadas parciais de terceira ordem? Claro, claro que sim. Então, quantas serão? Se as de primeira ordem são 2 e cada uma dessas duas gera 2, virando 4, então as 4 vão virar 8. Então, as de terceira ordem são 8. Então, eu tenho derronde 3z, derronde x ao cubo, eu tenho derronde 3z, derronde x ao quadrado, derronde y, derronde 3z, derronde x, derronde y, derronde x, derronde 3z, derronde y, derronde x ao quadrado, derronde 3z, derronde y ao cubo, derronde 3z, derronde y2, derronde x, derronde 3z, derronde y, derronde x, derronde y. E por último, derronde 3z, derronde x, derronde y2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derivadas. Então, que representa a primeira derivada que aqui foi posta, derivo 3 vezes em relação a x. E a segunda, derivo primeiro 2 vezes em relação a x, depois em relação a y. E esta, derivo a primeira vez em relação a x, a segunda em relação a y e a última em relação a x. E esta, primeiro em relação a y, depois 2 vezes em relação a x, e assim sucessivamente até esta última, onde vou derivar uma primeira vez em relação a x e depois mais 2 em relação a y. E assim eu posso prosseguir até uma ordem n genérica, certo? Então, assim definem-se as derivadas parciais. Vejamos então alguns exemplos. Então vejamos aqui um primeiro exemplo.
Exemplo 1. Primeiro exemplo, então, z igual a x ao quadrado vezes y mais y3. Então, desejam-se as derivadas de segunda ordem desta função. Então, vamos derivar. Partindo primeiro, claro, d-ROM de z, d-ROM de x e d-ROM de z, d-ROM de y. Então, d-ROM de z, d-ROM de x, derivada de x ao quadrado y, y é uma constante. Então, primeira regra de derivação, R1, aprendemos no cálculo 1, derivada de constante vezes função é a constante vezes a derivada da função. Então, y é uma constante vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Derivada de y ao cubo em relação a x, 0. D-ROM de z, D-ROM de y agora. Então, seguro x ao quadrado e multiplico pela derivada de y, que é 1, mais a derivada de y3 em relação a y, que é 3y2. Então, agora, duas aqui, duas aqui. Então, vejamos primeiro d-ROM de z, d-ROM de x, d-ROM de y. Então, agora vou tomar d-ROM de z, d-ROM de x e agora derivar em relação a y. Então, é 2x, que é a constante, vezes a derivada de y, que é igual a 1. E agora, d-ROM de 2z, d-ROM de x ao quadrado. Então, vou derivar duas vezes em relação a x. Então, agora a constante é y e vou multiplicar pela derivada de 2x, que é igual a 2. Perfeito? Então, agora vou tomar d-ROM de z, d-ROM de y agora e derivar em relação a x. Então, aqui, claro, d-ROM de 2, aqui esqueci o 2. D-ROM de 2z, d-ROM de y, d-ROM de x. Então, pego esta função e derivo em relação a x, 2x. E agora, vou pegar esta função e derivar em relação a y. Já derivei uma aqui, vou derivar outra. Então, derivada de x ao quadrado em relação a y, 0. Derivada de 3y2 em relação a y, 6y. Então, aqui tenho as 4 derivadas de segunda ordem. D-ROM de 2z, D-ROM de x, D-ROM de y, 2x. D-ROM de 2z, D-ROM de x ao quadrado, 2y. D-ROM de 2z, D-ROM de y, D-ROM de x, 2x. E por último, D-ROM de 2z, D-ROM de y2, 6y. Vejamos ainda um segundo exemplo. Então, exemplo 2. Exemplo 2. Dado z igual a x ao quadrado vezes y ao cubo, determinar d-ROM de 3z, d-ROM de x ao quadrado, d-ROM de y e d-ROM de 3z, d-ROM de y, d-ROM de x ao quadrado. Vamos lá? Então, para não perdermos tempo, tenho que derivar duas vezes em relação a x, esse primeiro caso, e depois derivar em relação a y. Então, eu tenho aqui a minha função, z igual a x ao quadrado vezes y ao cubo. Então, eu começo derivando a primeira vez d-ROM de z, d-ROM de x. É isso que esta derivada
pede. Então, derivando em relação a x, y3 é constante, vezes 2x. Agora, derivo outra vez d de 2e, d de x ao quadrado. Então, novamente em relação a x, y ao cubo continua constante, vezes a derivada de 2x em relação a x. Então, isto é 2. E por último, derivo a terceira vez, agora em relação a y. Então, isto é 6y ao quadrado, que é igual a 2 vezes 3y2, constante, vezes a derivada de y ao cubo. É a mesma coisa, certo? Então, a terceira derivada, que era pedida aqui nesta parte, é igual a 6y2. Vejamos agora a outra derivada que este exemplo solicita. Então, começo com d de z, d de y. d de z, d de y, x é constante. Então, é x ao quadrado vezes a derivada de y ao cubo, que é 3y2. d de 2e, d de y, d de x. Então, isso aqui nada mais é do que 3x2 vezes y2. Então, aqui agora vou derivar esta função em relação a x. Logo, y ao quadrado vezes 3 é a constante, vezes a derivada de x2, que é 2x. Então, isto é 6x vezes y ao quadrado. E por último, d de 3e, d de y, d de x ao quadrado. Então, agora tomo esta expressão e vou derivar em relação a x de novo. Então, y2 vezes 6 é a minha constante. E agora derivo x, que é igual a 1. Portanto, esta derivada é 6y2. Então, se forem bons observadores, se você é um bom observador, terá percebido que pela segunda vez as derivadas cruzadas são iguais. Então surge uma pergunta. As derivadas cruzadas, ou seja, d de 2z, d de x, d de y, é igual a d é sempre igual a d de 2e, d de y, d de x? Pergunta. Ou d de 3e, d de x, d de y2 é sempre igual a d de 3e, d de y2, d de x, que é sempre igual a d de 3e, d de y, d de x, d de y, e assim sucessivamente? Pergunta. Ou seja, a ordem de derivação importa ou não importa? Vamos responder isso? Então, este teorema responde esta questão que acabamos de formular. Repare, se a função z igual a f de xy e suas derivadas parciais, d de f, d de x, d de f, d de y, d de 2f, d de x, d de y, e d de 2f, d de y, d de x, essas duas últimas, conhecidas como derivadas cruzadas da função, se essas derivadas e a função são definidas e contínuas no ponto M de coordenadas x, y e na vizinhança desse ponto, então, nesse ponto,
a derivada cruzada de segunda ordem de Ronde 2e, de Ronde x, de Ronde y é igual analítica e numericamente à derivada cruzada de segunda ordem de Ronde 2e, de Ronde y, de Ronde x. Então, o que está escrito aqui é que não importa a ordem. Então, a ordem de derivação não importa. A ordem de derivação não importa. Se eu derivo primeiro em relação a x, depois em relação a y, ou primeiro em relação a y, depois em relação a x, o resultado será o mesmo. Eu faço foco nesta expressão aqui, que deixei aqui desta forma de propósito. Repare, se as derivadas são definidas e contínuas, se são definidas, é porque eu posso determinar um valor para esta derivada. Então, falar que uma derivada é definida no ponto M de coordenadas x, y, observe atentamente o que vou dizer. Dizer que uma derivada é definida, derivada definida em M, x, y, significa o mesmo que dizer que a função é derivável. É derivável neste ponto. Claro. Por quê? Porque aqui dissemos, não vou entrar muito para a gente não sair do foco, né? Mas se dissemos que a função é derivável, o limite que define a derivada existe, ou seja, a expressão analítica que dá a derivada pode ser calculada naquele ponto. É a mesma coisa que dizer que esta função que define a derivada é definida. Portanto, dizer que a função é definida e contínua, quer dizer que as derivadas são definidas e contínuas, significa dizer que a função é derivável. Portanto, nesta condição, esta função, não importa a ordem em que eu derive, a minha derivada cruzada, as minhas derivadas cruzadas serão iguais. E se eu digo que a função é derivável nas ordens superiores também, então tampouco vai importar. Isso significa que, por exemplo, de Ronde 3e, de Ronde x, de Ronde y, de Ronde x será igual a de Ronde 3e, de Ronde y, de Ronde x ao quadrado, que será igual a de Ronde 3e, de Ronde x ao quadrado, de Ronde y. E quantos mais houver, todos eles serão iguais. Então, isto diz este teorema. Com isso, nós finalizamos esta aula. Espero que tenha ficado claro que as derivadas de ordens superiores de uma função de várias variáveis, além de seguirem o mesmo padrão das derivadas de primeira ordem, tem esta particularidade que este teorema aponta, certo? Então, isso significa que se a função é derivável, é plenamente derivável, se todas as derivadas até aquela ordem, até a terceira, ou a quarta, ou a quinta, a ordem de derivação não importa. Então, se eu peço para calcular, por exemplo, de Ronde 3e, de Ronde x ao quadrado, de Ronde y, eu posso tranquilamente calcular seguindo esta ordem de derivação, ou seja, primeiro x, depois y, depois x, ou primeiro y e duas vezes x, tanto faz, o resultado será idêntico.